Você quer saber como selecionar as melhores ações da Bolsa de Valores hoje? Neste vídeo eu vou te explicar os 7 principais indicadores. Antes de entrar nos 7 principais indicadores, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho e curtir. Assim você continuará recebendo esse tipo de conteúdo. O primeiro dos indicadores é o famoso PL. O que é isso, Edu? Preço sobre lucro. Basicamente, você pega o preço da ação negociada no mercado e divide sobre o lucro. O que esse cara aqui representa como indicador? Duas situações. Primeiro, ele vai te dizer quanto tempo você levará para recuperar o dinheiro investido. Como assim? Olha só, imagina que você investiu 10 mil reais numa ação. E o PL dessa empresa, o preço dividido sobre o lucro, é 10. Basicamente, você levará 10 anos para recuperar o dinheiro. Funciona assim? Não. Por que não? Porque as empresas não distribuem 100% do seu lucro em forma de dividendos. Mas ele serve como uma métrica para avaliar se a empresa está sendo negociada acima ou abaixo da realidade do seu negócio. Ele é muito útil para comparar empresas do mesmo setor. Olha só, pensa o seguinte, nós temos a empresa A e nós temos a empresa B. A empresa A e a empresa B são muito boas empresas, possuem uma taxa de crescimento muito parecida, enfim, possuem excelentes fundamentos. PL, o preço sobre o lucro da empresa A, é 10. Da empresa B é 8. Bom, em 8 anos, supostamente, eu vou recuperar o meu capital investido. Na empresa A, em 10 anos. Isso, basicamente, te diz que a empresa B está sendo negociada a preços mais interessantes. Ela está mais barata. Baseado que essas duas empresas possuam as mesmas características, estejam no mesmo setor e tenham fundamentos semelhantes. Então, de uma forma muito simplificada e fácil, você consegue identificar qual que está apresentando uma oportunidade de preço. O que acontece? Muitas vezes as empresas de determinados setores apresentam PLs muito elevados. O que isso significa? Que existe muita expectativa sobre os futuros resultados das empresas. Em algumas vezes, um PL alto é muita expectativa sobre o negócio. E um PL baixo, por óbvio, é baixa expectativa sobre o negócio. Por isso que o indicador isolado não significa muita coisa. Por isso que neste conteúdo eu vou te apresentar os 7 principais indicadores. Outro indicador que eu acho fundamental vocês conhecerem, o PSR, ele é muito parecido com o PL. Enquanto o PL considera lucro, esse cara aqui vai considerar receita líquida. Tá, Edu, mas não é muito parecido, vale a pena considerar esse cara? Vale, junto com o PL. Por quê? Se por um acaso, pontualmente, uma empresa, vamos pegar um exemplo, a Ambev, tá, que distribui bebidas, vender um grande imóvel, o lucro dela pode subir muito. E você concorda comigo que esse lucro não foi oriundo da atividade operacional da Ambev? E aí você pode gerar uma interpretação equivocada. Esse cara aqui, ele considera o preço sobre a receita líquida. Basicamente, ele vai pegar o resultado operacional do negócio. PL e PSR se complementam numa avaliação. E aí, você está achando complicado esse assunto? Olha só, eu preparei um material para você com as 3 melhores ações que eu mesmo utilizei a análise fundamentalista para selecionar. O material está aqui na descrição deste conteúdo. Mas continuando, próximo indicador se refere ao endividamento da empresa. Você sabe que muitas empresas utilizam capital de terceiro para financiar suas operações. E está tudo bem, faz parte, o negócio empresarial funciona assim. Mas quando a empresa tem muito endividamento, aí começa a surgir situações frágeis no negócio. O indicador que eu utilizo muito é a dívida líquida sobre patrimônio líquido. Então, basicamente, aqui, o que você tem que avaliar? Se a dívida é maior ou menor do que o patrimônio líquido. Claro que existem empresas que a natureza do negócio
já necessita um endividamento, até porque o custo financeiro é baixo, que são empresas de energia elétrica. Excluindo empresas desse setor, as demais você tem que ter um controle e um acompanhamento mais de perto. Uma empresa muito alavancada, em determinado contexto de crise, ela pode quebrar. Então, uma dívida controlada demonstra a capacidade do gestor na gestão financeira do negócio, o que é um ótimo indício de crescimento futuro e resultado presente. O próximo indicador é tão importante quanto os outros. Trata-se do, no Brasil, EBITDA, lá fora, EBITDA. O EBITDA nada mais é do que o lucro operacional da empresa. Veja bem, o que sempre importa para a gente é o quanto que a empresa, na sua atividade, está gerando de resultado. Então, nós temos aqui basicamente o lucro operacional somado a depreciação e a amortização. Ih, complicou. Não, fica tranquilo, olha só. Depreciação, contabilmente, é o quanto está se desvalorizando os teus bens do negócio ao longo do tempo. Isso não tem a ver com atividade operacional. Por isso que nós, em vez de descontar, nós somamos ao lucro operacional. A amortização é um custo financeiro, também não está ligado ao lucro operacional. Então nós somamos também ao lucro operacional. O EBITDA é justamente isso. Ele te define o quanto que a empresa está gerando de resultado com a sua atividade operacional. E é isso que importa, é isso que nós queremos, tá? O EBITDA, por si, ele tem uma característica de demonstrar a capacidade de geração de fluxo de caixa da empresa. Aqui no Brasil eu vejo muita confusão sobre isso. As pessoas consideram o EBITDA como geração de caixa. Não, não é isso. É a capacidade de gerar fluxo de caixa. O importante aqui é nós entendermos e interpretarmos se a empresa está conseguindo manter ou crescer o seu EBITDA. O próximo indicador é o ROI. Esse cara aqui, assim, pessoal, eu nunca vou indicar para você analisar um único indicador. Mas num cenário que eu fosse obrigado, que eu tivesse uma arma na minha cabeça e tivesse que te dizer um único indicador, seria esse cara aqui. Ele significa o seguinte, lá fora, Return on Equity. Para nós, o que é? Retorno sobre o patrimônio líquido. Olha só, quando você vai fazer um investimento, você quer gerar rentabilidade, você quer gerar retorno para o seu capital, concorda? O dono do negócio também. E entendendo que o PL, o patrimônio líquido, é o dinheiro do sócio, o que ele quer que aconteça? Ele quer rentabilizar esse capital aqui, esse cara. E quando você consegue rentabilizar, agregar retorno, você agrega valor ao negócio. O ROI está muito ligado ao crescimento do negócio. Aqui no Brasil, nós temos um grande problema. A maioria dos jornais, a maioria das mídias, dos portais, informam o seguinte: a empresa ABC cresceu 50% do seu lucro, lucro recorde. Gente, isso não significa absolutamente nada. Se o ROI no período caiu, o negócio está ruim. O que importa é o ROI. O ROI ele é a parte central dos indicadores. Imagina duas empresas, a empresa A e a empresa B. Vou te fazer uma pergunta agora. A empresa A tem de PL, tá? O que é o PL, Edu? É o capital do sócio no negócio. A empresa A tem, vou trabalhar com números hipotéticos e pequenos, um patrimônio líquido de 10. A empresa B tem patrimônio líquido de 20. A empresa B, esse cara aqui tem mais dinheiro dentro do negócio. O lucro líquido da empresa, talvez eu não tenha falado ainda, o ROI é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, tá? O lucro líquido da empresa aqui é 20 e aqui é 20. Poxa, olha só, as duas empresas tiveram o mesmo lucro, 20, 20. Sabendo que o ROI é lucro líquido dividido por patrimônio líquido, fica fácil esse cálculo, né? Aqui é 1. Aqui é 2. Qual das duas empresas tem o maior ROI? Empresa A ou B? A A. Mas só um pouquinho, Edu, a empresa B foi mais lucrativa, sim foi.
mas foi menos eficiente. E nós queremos eficiência, nós queremos o maior ROI. Então, o ROI é muito mais importante do que o lucro líquido. O lucro líquido por si só não significa nada. Cresceu de 10 para 15, aumentou 50%, com baixo ROI, cara, não é um negócio bom. Agora, se cresceu 10%, mas com ROI elevado, aí sim, aí o negócio é eficiente. Aí esse negócio realmente pode crescer. Por isso que eu considero o ROI como um dos principais indicadores. Outro indicador tão importante quanto os que já foram apresentados é o Dividend Yield, conhecido como DY. Esse cara aqui, o que representa na prática para você? As empresas mais consolidadas, as empresas com maior consistência, maior previsão de resultado, elas distribuem parte do lucro. Através de quê? Dividendos e juros sobre capital próprio. Eu vou usar aqui nessa explicação dividendo, tá? E aí, dividendo, sendo parte, uma fração do lucro, parte da seguinte premissa: você quer o quê? Que a empresa seja cada vez mais lucrativa para distribuir cada vez mais dividendo. O cálculo é muito simples, tá? Ele vai te dizer o seguinte: se a empresa lucrou R$10 e ela distribui 1, beleza, 1 sobre 10 é 10%. Você tem um dividend yield de 10%. Mas aqui você precisa ter um pouco mais de atenção. Por quê? Não necessariamente uma empresa com alto dividend yield é um bom negócio. Ela pode estar com um elevado pagamento de dividendos porque o seu preço caiu muito. Então, basicamente, gente, nós temos que, em conjunto com os outros indicadores, avaliar uma empresa que tem um dividend yield apropriado pelo setor de atuação, no setor de atuação. Tá? Em conjunto, ele vai te dizer se essa empresa realmente ela é consistente ao longo do tempo. Um outro indicador tão importante é margem operacional. Esse cara aqui vai considerar o lucro bruto sobre as receitas. O que vale a pena entender desse cara? Bom, uma empresa que tem grandes margens, ela tem uma capacidade de absorver custos inesperados. Por quê? Porque ela tem uma sobra de recurso considerável. Empresas com margens estreitas, em qualquer circunstância atípica do mercado, pode se prejudicar. Então, empresas com margem operacional elevadas agregam mais segurança ao investimento. Contudo, você tem que saber que existem segmentos de empresas que trabalham com níveis de margem. Varejo, por exemplo, trabalha com uma margem um pouquinho mais estreita. Por isso que os indicadores eles só farão sentido a partir do momento que você compare com empresas do mesmo setor. Isoladamente, ele não te diz muita coisa. Se você ficou com alguma dúvida ou ainda não iniciou seus investimentos, mas quer iniciar, deixe seu comentário aqui, talvez eu consiga te ajudar. Um abraço e até a próxima!